Fala, perseguidos, vamos lá começar nosso planejamento, tá? E as análises aqui dos jogos dessa terça-feira de Champions League, jogo decisivo demais, tá? A Inter de Milão vai enfrentar o Bodø Glimt em casa depois de ter perdido o jogo por 3-1. Já coloca aqui quem você acha que vai se classificar na sua opinião, tá? Nesse jogo entre a Inter e Bodø Glimt. Já coloca também quem você acha que vai se classificar entre Atlético de Madrid e Clube Bruges. O jogo terminou 3-3, confronto completamente aberto. E quem vai se classificar de Newcastle e Leverkusen. Esses aqui não precisa comentar não, tá? Porque a gente já sabe, né, velho? O Newcastle deu uma goleada no Karabakh, se eu não me engano foi 6-1, não foi isso? 6-1, 6-0, sei lá. 6-0 eu acho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Foi... Cadê o Newcastle? Um Karabakh... Foi 6-1. 6-1, cara. Aí a gente já sabe quem se classificou. E o Leverkusen ganhou de 2-0 do Olympiacos, né? Eu também acho que o Olympiacos não vai ter força para reverter, não. Para mim, os confrontos abertos, obviamente, é a Inter de Milão e Bodø Glimt, porque a Inter de Milão perdeu o primeiro jogo. E o Atlético contra o Clube Bruges, 3-3 na ida também, né? Ambos vão jogar em casa, mas tá muito difícil a classificação, não tá fácil não, tá? Comenta aqui quem você acha que vai se classificar nesses dois jogos, tá? E além da Champions League, tem outros jogos interessantes também que eu quero comentar com vocês, que tem boas oportunidades. E lembrando também, cara, já curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? E comenta aí quem você acha que vai passar. Vamos lá, vou começar falando aqui da Inter de Milão contra o Bodø Glimt. Para mim, é um confronto que a Inter de Milão vai ter dificuldade sim de poder passar, porque perdeu o primeiro jogo por 3-1. Eu acredito que no primeiro jogo, cara, houve um pouco de soberba da Inter de Milão. Por que um pouco de soberba? Porque a Inter, por mais que ela entrou com a espinha dorsal ali, com a maioria dos jogadores titulares, em alguns pontos ela entrou com jogadores reservas, tá? Ela poupou alguns jogadores. Foi o caso, por exemplo, do Di Marco. O Di Marco, e eu assisti agora a Inter de Milão contra o Lecce no final de semana, e venho acompanhando, assisto muito a Inter de Milão, obviamente. O Di Marco é um dos principais jogadores da Inter. E ele tem uma função muito importante no setor ofensivo. E ter tirado o Di Marco, poupado o Di Marco e colocado o Darmian, para mim, cara, isso mostra um pouco de soberba. De verdade, eu achei um pouco de soberba da Inter. Sem querer tirar o mérito, obviamente, do Bodø Glimt, né? Que é uma equipe muito organizada, é uma boa equipe. E é uma equipe que se mostrou que não é só bem boa, né, dentro de casa, que é boa também fora de casa. Eles venceram, vale lembrar que eles venceram o Atlético de Madrid na última rodada, fazendo com que o Atlético de Madrid não se classificasse entre os 8, né? E buscou essa classificação. Então merece, obviamente, todo o nosso respeito. Eu subestimei o Bodø Glimt no jogo contra o City, né, quando eles jogaram em casa, e subestimei o Bodø Glimt aqui contra a Inter de Milão no jogo de ida. Tomei head nesses dois jogos, tá? Nesse jogo agora, obviamente, a Inter é super favorito, porque vai jogar em casa precisando do resultado. E eu acredito que o cenário do jogo, pelo Bodø Glimt ter construído um placar de 3-1, ou seja, tá com 2 gols de vantagem, eu acredito que o Bodø Glimt vai baixar o bloco, vai se defender, vai jogar no contra-ataque, tá? É essa a tendência. Muito pela atmosfera, muito pela qualidade dos jogadores, não é porque a Inter perdeu lá que passou a ser um time horrível. Não é, cara. É um time muito forte, é um time muito competitivo e é um time que tem condições de virar esse jogo. É fácil? Não é, mas tem condições. Acredito na classificação da Inter, cara, de verdade, eu acredito que dá para passar, acredito até que vai passar, mas não vai me surpreender por conta do resultado do primeiro jogo, a Inter não se classificar aqui, tá? O Bodø Glimt passar. Para mim não é uma boa apostar na classificação da Inter, mas essa vitória da Inter para se utilizar em uma dupla, eu considero como uma boa opção, tá? E aí eu vou dizer outros jogos aqui e vou dar algumas dicas para você combinar em uma dupla. Mas a melhor aposta que eu encontrei nesse jogo da Inter contra o Bodø Glimt foi para a Inter de Milão fazer pelo menos 6 finalizações no gol. A Inter vai tentar uma abafa desde o primeiro minuto, tá? E a Inter já é um time que tem uma média de finalizações muito alta. A Inter, por exemplo, quando foi jogar com o Borussia Dortmund fora de casa pela Champions, finalizou mais de 5 vezes ao gol do Borussia Dortmund, jogando fora de casa. Contra o Arsenal, eles finalizaram 5 vezes jogando em casa ao gol. E no campeonato italiano, quando eu pego os principais jogos, né, contra as grandes equipes da Itália, eles têm uma média alta de finalização, geralmente de 5 finalizações no gol. Essa é a média da Inter
de finalização ao gol nos grandes jogos, tá? Quando eu pego os times inferiores, aí obviamente que esse número aumenta. Nesse caso aqui, pelo fato de eu imaginar um Bodoglin jogando de forma recuada, eu acredito que as finalizações ao gol da Inter de Milão sejam uma boa opção. E tá pagando bem para a Inter de Milão dar mais de 5 finalizações ao gol, tá? Então é uma opção que eu gosto. E já pegando o gancho e falando do Atlético de Madrid, que foi uma dupla que eu fiz, foi para a Inter fazer mais de 5 finalizações ao gol. E no jogo do Atlético de Madrid, foi para o goleiro Mignolet do Bruges fazer 2 defesas e o Bruges também dar 2 chutes ao gol, tá? E nesse caso aqui, do Atlético de Madrid, também vai ter um jogo difícil pela frente. Eu falei que eu confio na vitória da Inter de Milão, né, mas não confio na classificação. Aqui no jogo do Atlético de Madrid, eu não confio no pré-jogo para apostar na vitória do Atlético de Madrid. Eu acho que é um time que pode se complicar sim, até porque a maneira que o Clube Bruges joga pode dificultar a vida do Atlético de Madrid. Mas uma coisa que eu acredito é na classificação do Atlético de Madrid. Eu acredito que em casa, na sua atmosfera, no seu ambiente, e o Clube Bruges defensivamente é um time muito frágil, é um time bom ofensivamente, tem boas jogadas, constrói, cria boas oportunidades, tem uma boa assertividade lá na frente, mas é um time que toma muitos gols. E por conta de tomar muitos gols, eu acredito que não vai se classificar aqui diante do Atlético de Madrid. Não recomendo a vitória deles, mas recomendo a classificação aqui nesse jogo. A vitória, eu recomendo você olhar no ao vivo para tomar a decisão se vale a pena ou não. Até porque está pagando 1,36, está pagando muito baixo. Então espera no ao vivo, ver se vale a pena ou não estar a favor dessa vitória do Atlético de Madrid. De antemão também, para esse jogo, eu gosto do mercado de gols também, tá? Para mim também é uma boa, até porque, como eu disse, o Clube Bruges é um time que toma muitos gols. Mas a melhor aposta dessa Champions nessa terça-feira é pro Atlético de Madrid, pro Mignolet, que é o goleiro do Clube Bruges, fazer 2 defesas e o Clube Bruges dar 2 chutes no gol. E para a Inter de Milão dar mais de 5 chutes ao gol, tá? É uma dupla que eu gosto muito desse mercado alternativo, pela forma que as equipes jogam, pela necessidade do gol, principalmente da Inter de Milão. E nesse caso do Bruges, é um time que é aquele jogo de trocação lá e cá, acaba finalizando bastante, mas também sofrendo bastante com essas finalizações, tá? Acredito na vitória da Inter de Milão no tempo normal, não sei se classifica. E no caso do Atlético de Madrid, eu acredito na classificação, não sei se vai ser no tempo normal, mas eu acredito nessa classificação do Atlético de Madrid. De antemão, de primeiro assim, da Champions, é isso, tá? Agora falando de outros jogos, né, de mercados, de campeonatos ali inferiores, falando primeiro aqui do Al Hilal, vai enfrentar o Al Taun na Arábia Saudita. O Al Hilal vacilou no jogo passado porque teve um jogador a mais praticamente todo o tempo, estava vencendo o Al Ittihad, acabou sofrendo um empate, não conseguindo a vitória, com isso perdeu a liderança, né, para o Al Nassr, tá um ponto aqui atrás e agora precisa, não pode vacilar. Ainda tem um confronto entre eles, um confronto direto com o Al Nassr, então eles têm condições de voltar para a liderança, né? Mas precisa vencer esses jogos, principalmente esses jogos contra times mais inferiores, né? A briga tá boa por esse título, entre Al Nassr, Al Hilal e o Al Ahly, né? E o Al Qadsiya também. A briga tá muito boa e chega a ser uma obrigação do Al Hilal vencer esse jogo pro Al Taun. Eu gosto de estar a favor da vitória do Al Hilal, gosto do handicap asiático -1, né? Que é para vencer por 2 gols, se vencer por 1 é reembolso. Até porque o Al Taun é uma boa equipe, é uma equipe muito boa ofensivamente, mas defensivamente é um time que toma muitos gols e que ultimamente esse número de gols sofridos do Al Taun tem aumentado. Os últimos 3 jogos, né, pegando aqui do Al Hilal, eles venceram todos com a margem de 2 gols, sem sofrer gols. E como eu falei, o Al Taun ultimamente tem sofrido muitos gols. Tomou 3 gols do Al Feiha, né, dentro de casa. Tomou 2 gols do Damak, que é uma das piores equipes. Tomou gol do Kalaej, tomou gol do Al-Ittifaq. Aí não tomou gol do Al-Qudud, tomou gol do Al Nassr, tomou 2 gols do Rasen, tomou gol do Al Riyad, tomou 2 gols do Al Ahly, por mais que tenha perdeu esse jogo, né? Foi 2-1. E não tomou gol do Al-Shabaab. Mas perceba que nos últimos 10 jogos, na grande maioria deles, eles têm sofrido gols. E nos últimos 4 jogos sofreu gols, sendo nos últimos 2 tomando 2 gols por jogo. E vai enfrentar o melhor ataque da competição, que é o Al Hilal. Junto com o Al Nassr ele tem o melhor ataque. Então, gosto dessas opções. No Egito teremos o Pirâmides e teremos o Cerâmica, né? Ambos são favoritos, ambos acreditam na vitória. O Cerâmica, o handicap menos 0,5, que é a mesma coisa da vitória, tá? Tá pagando 1,50, então vale a pena estar a favor do Cerâmica. É o líder ainda, né, do campeonato, por mais que perdeu para o Pirâmides no último jogo.
mas lembrando que o Al-Ahly, o Pirâmides e o Zamalek estão com um jogo a menos em relação a eles, então pode ser ultrapassado. Vai enfrentar a pior equipe da competição, pior ataque, uma defesa também extremamente frágil. Tem tudo para poder vencer o Cerâmica em casa, o Smile, que é um adversário realmente bem acessível. Tem sido o saco de pancada desses times da primeira parte da tabela. E o Pirâmides tem um jogo um pouquinho mais difícil, mas também é bem favorito, mesmo jogando fora de casa. É uma SAF, né? Então é um time que tem muito investimento. Os dois melhores times do Egito são eles e o Al-Ahly, né? O Zamalek também sempre está ali brigando, mas eles dois têm os melhores times. Vai enfrentar um time que é muito chato de se enfrentar. É um time que se defende muito bem, tem um ataque horroroso, mas se defende muito bem. Em 17 jogos são 12 empates, tá? 2 vitórias e 3 derrotas. Cara, 12 empates. É loucura isso, né? 17 jogos, 12 empates. Que doideira, que doideira. Mas é um time que joga totalmente fechado, se defendendo, que não se expõe, não ataca, né? Mas também não consegue fazer gol, toma pouco gol, mas também não consegue fazer. É um jogo que o Pirâmides vai ter dificuldade, obviamente, mas pela qualidade do ataque, eu acredito que possa vencer, tá? Então vale a pena esperar no ao vivo, é só desvalorizar para aproveitar essa vitória do Pirâmides. Outro favorito que nós teremos, mas assim como o Atlético de Madrid, que eu falei que era um favorito que se fosse trabalhar a vitória, só trabalhar no ao vivo, o Al Ittihad também, eu vou estar de olho na possível vitória do Al Ittihad, mas somente no ao vivo, dependendo do que o time estiver mostrando. Após a saída do Kanté, do Benzema, o time deu uma baixada, caiu muito de rendimento, mas nos últimos jogos o time vem crescendo bastante de rendimento. Parece que os jogadores se esticaram, querem dar uma resposta, né? E por isso que o time conseguiu, vem de bons resultados. Teve a derrota para o Al Nassr por 2-0, mas foi uma derrota onde eles poderiam ter marcado gol, né? E aí pegou essa sequência positiva, que foi pela Champions League Asiática, onde meteu 7-0 e 4-1 em adversários que não são adversários tão fracos assim, principalmente o Al Sadd, né, ganhou de 4-1. Aí venceu o Al Feiha e empatou com o Al Hilal, como eu falei anteriormente, com um jogador expulso desde o início do jogo, né? Então mostrou uma vontade muito grande do Al Ittihad, que está buscando, obviamente, uma classificação para a Champions. Está muito difícil, né, porque está muitos pontos atrás, são 12 pontos atrás, então situação bem complicada. E é por esse motivo também que eu acho que eles vão direcionar todo o foco para a Champions League e não para aqui, para a Liga Saudita, né? Eles vão querer ganhar a Champions. Então eu não sei como vai estar o time em campo em termos de vontade de ganhar. Por isso que eu não fiz aqui essa aposta no pré-jogo, eu deixei para o ao vivo, beleza? E os outros jogos que nós temos da Champions League, que é o Newcastle Karabag e Leverkusen Olympiacos, eu sinceramente aqui para pré-jogo eu não gosto de apostar nesse jogo, porque primeiro o Newcastle deve entrar com o time todo reserva, né? Construir uma grande vantagem, então aqui não tem o que fazer, as odds também estão bem baixas. E no caso do Leverkusen e Olympiacos, eu quero ver como vai ser a postura do Leverkusen, se eles vão sentar em cima do resultado 2-0 e administrar mais o jogo, defender um pouco mais, ou se eles vão continuar jogando com ímpeto, querendo marcar gol e aí ficar aquele jogo aberto. Eu acho muito difícil isso acontecer. Por isso que eu coloquei aqui a tendência a ser um jogo com gols, os dois. Mas vai depender muito do que o campo estiver nos mostrando, tá? Por isso que eu deixei esses dois jogos para o ao vivo, eu não fiz nada de pré-jogo. E no ao vivo também, eu vou acompanhar os 3 jogos da Libertadores. Os 3 times que vão jogar em casa, o White Patio perdeu o primeiro jogo, né, por 1-0. Então, obviamente, vai para cima aqui no segundo. Eu, particularmente, não acompanho esses 2 times, não tenho conheço os 2 times, né? Eu sei quem é o Atipati, eu sei quem é o Carabobo, mas eu não assisto os jogos deles, né? Todos os dias, como eu assisto os jogos do Newcastle, do Leverkusen, do Al Ittihad, Al Hilal, dos times que eu comentei anteriormente, eu não acompanho o dia a dia, o dia a dia não, né? Os jogos desses times, né? Nos seus campeonatos, na Liga Chilena, não acompanho esses times. Então, eu vou deixar esses jogos para ao vivo, mas eu vou acompanhar eles porque o Atipati vai jogar em casa, né? Provavelmente vai ficar bom esse jogo para o mercado de... tanto para o resultado, mas principalmente para os escanteios, né? Pelo fato da necessidade de vencer o jogo, então vou estar de olho. Assim como também o jogo do Sport Cristal, que perdeu também o primeiro jogo, vai para cima, vai ter que se expor, e aí pode ser também um jogo que se torne muito bom para cantos. E o Independente Medellín venceu o primeiro jogo, né? Se mostrou ser bem superior, e eu também vou estar acompanhando esse confronto, já que eu vou estar assistindo o outro, né? Então vou estar assistindo também esse, buscando oportunidade aqui no ao vivo. Mas esses 2 primeiros, pelo fato deles terem perdido os primeiros jogos e jogar em casa agora, a tendência é que seja um jogo muito favorável para cantos com eles, né? Mas vamos deixar isso para ao vivo.
o campo vai nos mostrar. Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.